1 Samuel 4, 16, 17, quem achou, diga amém. Vocês estão me ouvindo direitinho aí atrás, então? Amém? Então vamos ler. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu lá, filho meu? Versículo de número 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: primeiro, Israel fugiu de diante dos filisteus. Segundo, houve também grande destroço entre o povo. Terceiro, além disso, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Quarto, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. 40 anos. Eu quero, queridos, usar esse texto de 1 Samuel capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, que é, na verdade, apenas uma parte da história, para compartilhar com vocês, ou para fazer menção com vocês aqui nessa quarta-feira, sobre o que somos no tempo de crise, né? As decisões que tomamos. É engraçado porque tempos difíceis e tempos de problemas, de batalhas, de crises, né? Sempre revela o nosso eu escondido, né? Sempre revela aquilo que às vezes, eu até, né, escrevi isso aqui para instigar os irmãos a estar aqui hoje. Os tempos difíceis e os tempos de crises sempre revela na gente algumas atitudes e alguns comportamentos e algumas ações que geralmente nós não demonstramos quando estamos em tempos de bonança. Quando se levanta a tempestade, né? Quando o barco está quase indo a pique, quando acaba o dinheiro. No caso da gente, irmãos, não é que acaba, né? Que a gente nunca tem, né? Não, alguns irmãos aqui eu sei que tem, né? Tem uns gesseiros aí que tem dinheiro, tem uns, né, uns empresários fortes aí. Então, quando essas coisas acontecem, nós sempre demonstramos um Samuel diferente, um Enderson, um Felipe, um Adalto, um Valdir, né? Que geralmente não é demonstrado quando as situações estão ao nosso favor. O texto aqui que a gente leu, eu não quero fazer nem muita menção dele, porque eu vou individualizar esses abençoados desses ventiladores, irmãos, só para a gente desligar de um a um. Porque aí a gente desliga um, mas não desliga o dos irmãos. Se bem que o ar-condicionado está chegando, nós vamos parar com esse problema de vento descascando a Bíblia da gente, né? Mas tudo bem. Eu não quero nem usar muito esse texto aqui, eu quero só pegar a descrição do momento, porque é um momento crítico no meio do povo de Israel, né? Um momento crítico na liderança, uma crise que se instala no que diz respeito ao espiritual. Há uma crise espiritual, há uma crise de liderança dentro desse texto, há uma crise de liderança e há também uma crise de princípios e, além de tudo, há uma escassez da palavra. No capítulo 3, a Bíblia diz que a palavra de Deus era de muita valia, né? Capítulo 3, versículo 1, quando Deus vai falar com Samuel,
vai dizer que a palavra era de muita valia. Por quê? Porque Deus estava falando pouco. Então havia crises em todas as áreas que você pensar, nesse texto aqui. E aí eu quero pegar esse texto justamente por causa dessas crises. O texto que a gente leu aqui, a Bíblia diz que um fujão fugiu da guerra, que já era uma guerra perdida, não tinha jeito de vencer, e sai anunciando na cidade, e ele já vem anunciando algumas coisas. A Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Eli, esse fujão aqui, quando ele chegou na casa de Eli, ele já tinha alvoroçado a cidade toda. Porque, gente, eu nunca vi, a gente sempre diz isso, né? Notícia ruim, corre rápido, né? A notícia acaba. E olha, irmãos, olhe bem que nessa época aqui não tinha Instagram, não, hein? Não tinha nada. Era só o Instagram daquele tempo, era os fofoqueiros de plantão. Pronto. E você quer um aplicativo melhor para divulgar notícia do que fofoqueiro de plantão? Jesus usava muito desse método, né? Jesus dizia assim, olha, não anuncia para ninguém não. Jesus era terrível, né, irmãos? E o povo saía doido avisando, ó, ele falou que não era para falar não, ó, ele falou que não era para falar, eu vou falar só para você. E aí a notícia corria. Então, a Bíblia diz que quando ele chega em Eli com a notícia, ele já tinha dado a notícia na cidade, a cidade já estava alvoroçada, e ele estava chegando em Eli. Quando a Bíblia diz que ele ouviu o alvoroço da cidade, por causa das más notícias. E aí a Bíblia diz que ele começa a dar a notícia ali, e ele diz assim, olha, Israel fugiu. Não é comum, mas Israel fugiu de diante dos inimigos. Além de ele fugir, houve um grande destroço, ou seja, morreu muito soldado e muita gente. Ele diz assim, olha, os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, que eram, no momento, os 2 sacerdotes responsáveis, né, pelo trabalho sacerdotal em Israel, morreram na guerra. E ele ainda completa dizendo assim, olha, a arca de Deus foi tomada. Ora, morreu os soldados, não. Os que sobreviveram fugiram. Os demais morreram tudo na guerra. Os sacerdotes responsáveis pelo exercício sacerdotal morreu. A arca de Deus foi tomada. Mas aí vocês dizem assim, ainda está bom, porque morreu 2 profetas, mas morreu 2 sacerdotes, mas ainda tem um vivo. Aí o vivo que tinha, quando ouviu que a arca foi tomada, caiu, quebrou o pescoço e morreu também, para acabar de bagunçar tudo. Aí ficou ruim, né? Então essa é a crise instalada dentro de Israel. E é dentro disso aqui que eu quero compartilhar com vocês algo que nessa tarde eu estava pensando, né? Quais são as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões, que decisões tomamos, ou quem é a gente quando a crise invade a vida da gente? Quando esses momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, chega até nós, a gente bem achando que a pandemia ia durar 1 mês, todo mundo dizendo, daqui a pouco isso passa. Aí foi 2, 3, 4, 12 meses, e todo mundo estava achando assim, na virada acaba. Virou, irmão, virou tudo, virou tudo mesmo. Esse ano piorou, mas Deus está no controle. Então, quem é a gente quando essas coisas acontecem? Eu quero que você abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. O primeiro tipo de gente na crise. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, para a gente ganhar tempo. Então Adão disse, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Primeiro tipo de gente na crise, aqueles que acham alguém para culpar. Primeiro tipo de gente, o primeiro tipo de gente
ou a primeira coisa que às vezes nós, eu vou melhorar isso, né? Primeiro tipo de gente, a primeira coisa que nós fazemos, muitas das vezes, nós, eu, pastor Samuel e qualquer um de nós, é achar alguém para culpar. Quando Adão come da árvore que Deus falou, da árvore não, né? Do fruto da árvore que Deus falou que não era para comer, ou quando Eva come e dá para o Adão comer também, quando Deus aparece a Adão, você vê que isso não é uma coisa de agora não, irmãos, né? Tipo assim, hoje, não, é já, ó, desde os nossos antepassados. Os nossos pais já ensinavam isso. Deus fala com Adão, Adão, como é que você ficou sabendo que você estava nu se eu não te falei? E você andou tanto tempo nu nesse jardim, e você nunca percebeu que estava nu. Por acaso, Deus já sabia, mas por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Adão poderia ter sido homem e dito assim, eu comi, mas não. Adão, sabe o que Adão disse? Na verdade, Adão não colocou a culpa em Eva, Adão colocou a culpa em Deus. Fala assim, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido da árvore. Eu estava aqui tranquilamente no meu jardim, estava trabalhando, estava aqui, né, me deliciando com esse jardim maravilhoso. Aí o Senhor vem e me dá essa mulher, essa treva. E por causa dessa mulher que o Senhor me deu, aí eu comi da árvore. Ela comeu, me deu, eu comi. Eu amo tanto a minha mulher que eu desobedeci o Senhor. Aí Deus irmãos, porque eu acho que, pelo menos se fosse eu, subiria um nervosismo tão grande que Deus nem argumentou com Adão. Deus nem argumentou nada com Adão. Se eu fosse Deus, eu queimava na hora, né? Mas Deus é Deus, né? Aí ele vai para a mulher e disse, mas por que você comeu? Aí ela diz assim, olha, os dois culpou Deus. Em outras palavras, Eva estava dizendo, quem mandou o Senhor colocar a serpente aqui dentro do jardim? A culpa é do Senhor. Nenhum dos dois teve a coragem de assumir, diante da crise, o seguinte, a culpa é minha. E eu já falei aqui outras vezes. A primeira coisa, nós, seres humanos, eu e todos nós, temos o péssimo hábito de nunca nos responsabilizarmos pelos nossos atos. A gente faz, e quando quando nos pegam no nosso erro, a primeira coisa que a gente faz, vamos culpar alguém. Vamos achar alguém para a gente culpar, porque aí eu tiro a minha responsabilidade. Eu estava falando no curso de noivos domingo, e eu falei com os noivos que casamento é administração de problemas, de dificuldades. E eu disse a eles que se eles têm dificuldade, ou se eles não estão acostumados, ou melhor, se eles estão acostumados a transferir responsabilidade ou achar culpados, eles vão ter problema no casamento. Por quê? Porque toda vez que você tem um problema, você diz assim, é culpa de fulano. O casamento não está bem. É culpa de ciclano. A minha empresa não cresce. Vamos colocar a culpa no governo? O governo tem tanto, tanto imposto, né? Rouba de tudo quanto é lado. Vamos colocar a culpa no governo. O carro parou. O carro deu problema, o carro estragou. Vamos colocar a culpa na prefeitura que não tampa esses buracos? Nunca é. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos sem fazer nenhuma revisão no carro, o carro para, a culpa é dos buracos, verdadeiramente. Não, a vida, a família está em crise. Vamos colocar a culpa na igreja, porque a igreja não tem trabalho para a família, né? Assim eu tiro a minha responsabilidade. Olha, a minha vida espiritual está em crise. Vamos colocar a culpa no pastor, porque o pastor não está orando. O pastor, a igreja não está chamando a gente para a oração. Vamos achar alguém. Nós temos a tendência, a péssima tendência, de sempre achar um culpado para dizer assim, a culpa dos meus problemas não é minha. O problema é que a gente se torna profissional nisso. Profissional em achar um culpado.
E quando a gente se torna profissional em achar culpado, a gente também se torna profissional em não resolver problema. Porque culpar alguém pelos problemas da gente não resolve o problema da gente. Responsabilizar alguém pelos problemas que nos é ocasionado não resolve o problema. O problema cresce, os culpados aumentam, porque quando você percebe que não dá para culpar o Zé Dilson, porque você chega à conclusão que o Zé Dilson não é culpado, você vai achar outro. Então, o primeiro tipo de gente que nós aprendemos na crise é aquele que procura o culpado. A culpa nunca é dele. A culpa do casamento ruim nunca é dele. A culpa da igreja que não cresce não é dele. A culpa do problema na sociedade não é dele. A culpa do trabalho não é dele. A culpa de não prosperar não é dele. A culpa de a empresa não crescer. Não, mas a empresa de fulano cresce. A de ciclano cresce. Fulano prospera. Talvez. Não estou dizendo que é. Mas talvez o problema esteja em você. Talvez é você que não decidiu tomar rumo na vida ainda. Talvez o problema de a vida espiritual, talvez, tá, irmãos? Não quero, né? Talvez o problema da sua vida espiritual não prosperar é por sua causa. Talvez, tá? Você pode procurar aí, de repente, para com esse negócio de achar porque tem gente que acha que o mundo gira em torno dele. Todo mundo está conspirando contra ele. Todo mundo está trabalhando contra ele. De vez em quando, a minha esposa diz assim, meu Deus, tem que orar mais, por causa dos invejosos, né? Depois ela vai me bater por causa disso. Ó. Por causa dos invejosos, dos olhos grandes. Irmão, não, eu não prospero por causa do invejoso. É mesmo, irmão? Será? Não, o carro deu problema, é por causa do olho gordo daquele irmão que fica olhando assim, né? Não, irmãos. Paremos de achar culpados. Isso eu estou falando no âmbito geral, sem falar no âmbito da igreja. Meu ministério não prospera porque o pastor só olha para fulano. Será que é isso? Eu não sou obreiro ainda porque o pastor só olha para ciclano. Será que é isso? Não, eu não prego lá no São Francisco, porque o pastor do São Francisco é metido e só convida a cúpula. Será que é isso mesmo? Será que é? Porque o púlpito aqui é livre. Aqui todo mundo prega, todo mundo canta. Ultimamente, graças a Deus, os nossos irmãos, e isso vai acontecer assim, isso vai acontecer sempre, os irmãos, já tinha muito tempo que eu não ouvia a irmã Marlene dar uma palavra, nem cantar, não era, irmã Marlene? Tinha muito tempo. O púlpito aqui é livre, irmãos. Na verdade, as pessoas geralmente não dizem isso para você, não. Mas você tem direito de ter oportunidade na igreja. Mas eu não vou falar muito a fundo sobre isso, não, porque senão depois vocês vão me pegar nas minhas palavras, né? Eu sei que vai. Então, às vezes, não é que o mundo está conspirando contra você. Às vezes, não é que a igreja está conspirando. Já viu? Não, o problema de eu estar ali no mesmo lugar é porque eu encontro um monte dizendo assim, eu fui embora porque a igreja não tem amor. É porque a igreja não tem amor mesmo? Ah, não, eu não vou congregar no meio daquele povo, porque aquele povo é um povo tirado, metido. O pastor anda todo arrumado. Você quer que eu ande como, pelo amor de Deus? Agora vai colocar a culpa nos irmãos que vêm para a igreja arrumado. Olha para você ver. Pastor Zé Dilson todo alinhado, né? Um relógio como é o nome da Magnus, né? Um relógio da Magnus, um terno combinando com a camisa azul, a gravata. Aí você vai dizer, não, o povo da igreja do São Francisco é tirado. Por quê? Porque anda arrumado. Meu irmão, será que a culpa não é nossa? Será que não é nós que não estamos vendo? Ou será que não é nós que estamos dodói demais? Será que não é nós que estamos exigindo demais aquilo que nós nem mesmo damos a ninguém?
Eu fiquei, gente conversando por aí, não, porque eu saí da igreja, porque a igreja não faz nada por ninguém, pastor não faz nada por ninguém. Será que é isso mesmo? Meu irmão, está na hora de a gente começar a entender que problema da gente é da gente. O seu problema é seu. O meu problema é meu. A igreja ajuda, lógico, estamos aqui para ajudar você, mas o problema é seu. Tá? Eu quero que você fique bem sabido disso. O problema é seu. Foi você que desobedeceu a sua mãe e agora está vivendo uma consequência disso. Aí quer que eu resolva o problema? Não, o problema é seu. E a gente vai tentar, da melhor forma, te ajudar na oração, né, no conselho, na palavra, no acompanhamento, mas não esquecendo. Porque tem gente que é o seguinte, a gente vai ajudar, aí ele joga é o negócio da corda, da igreja saudável que a gente estava falando. Joga o problema, e ele, tranquilo, não, irmão, assuma seus B.O. Assuma seus boletins de ocorrência, tá bom? Porque ninguém é responsável pelo problema que você criou. Então, primeiro tipo de gente na crise, aquele que acha um culpado. Vamos achar alguém para culpar. Vamos achar alguém para a gente apontar e dizer assim, tirar a responsabilidade de mim e jogar sobre ele. Assim fica fácil. O problema é que assim fica fácil, mas não resolve nada. Vamos lá, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Eu sei que você já sabe qual é o outro tipo de gente, ou a outra coisa que nós fazemos na crise. Cadê? Jonas sumiu da minha Bíblia, irmãos. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Tem uns filhos aí, aproveitando, tem uns filhos aí que tem uma facilidade de dizer assim, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. O pai já deu de comer, já deu de vestir, já sustentou 25 anos nas costas, já fez, já aconteceu, já levanta de madrugada orando, aí na hora que a coisa não dá certo, é culpa do pai e da mãe. Jonas capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, e Jonas se levantou para fugir-se de diante da face. Esse aqui é doido, irmão. Esse aqui é louco. Esse homem aqui é louco. Eu posso usar essa expressão. Olha o que o texto diz. E Jonas se levantou. Se o texto parasse aqui, ó. E Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Tudo bem. Mas o texto diz assim, ó, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Não é doido um cara desse? O salmista era tão inteligente que ele dizia assim, para onde me irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Parece que Jonas não ouviu essa parte das histórias. Para onde eu irei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, o céu, né, já é normalmente. Aí você diz assim, não, o céu ele já está lá. Aí ele diz assim, se eu fizer a minha cama no Seol, ou seja, se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor está lá e me vê. Aí vem Jonas. Gente, fique esperto, irmão. Você está fugindo você está fugindo de diante da face do único que você não consegue se esconder. O segundo tipo de gente na crise, o que foge. Esse aqui é uma maravilha. O problema surgiu aqui em Belo Horizonte, ele vaza para a Bahia. Não, Bahia não, né, irmão? Porque, pelo amor de Deus, né, irmão? Não, a Bahia não, foge lá para Santa Catarina. Pronto, resolveu? Porque aqui nós temos basicamente mineiro e baiano. E os mineiros é minoria. Brincadeira, viu? Tem muito baiano aqui, viu? Só para deixar registrado. Você que quiser fazer alguma gracinha aí, já fica registrado. Tem muito baiano. O problema surge na igreja do São Francisco, vamos trazer para o âmbito igreja, aí ele foge para o Santa Cecília. O problema é que fugir de problema não resolve ele. Você gasta energia fugindo do problema e o problema se aproveita para crescer.
Eu ouvi há muito tempo atrás um pastor que dizia assim: você foge do problema, você sai daqui e vai para São Paulo. O que o pastor Valdir acabou de dizer: quando você chega em São Paulo, o problema já está lá. E com detalhe, já está maior ainda. O tempo que... Eu anotei um negócio aqui que desceu, eu gosto. Cadê? Aqui, ó. Enquanto você gasta energia fugindo, a crise ou o problema usa a sua energia se fortalecendo. Eita mistério, hein? Enquanto você gasta energia fugindo do problema, o problema usa a sua energia e se fortalece. Não, irmão, você estava no São Francisco ontem, o que aconteceu? Não, irmão, é porque, eu vim para cá, porque lá a igreja não tem nada de Deus lá. Lá o povo não fala línguas estranhas, lá o povo não é pentecostal, lá o povo não é isso. Aí 3 dias depois você encontra o irmão, irmão, você estava no São Francisco, depois eu te vi no Santa Cecília, agora você já está cá no nosso fazenda. Não, é porque eu passei no Santa Cecília e o Santa Cecília, pastor do Santa Cecília, pastor Rony, muito fraquinho, não tem palavra. Eu falo isso, irmão, porque eu sou muito amigo do pastor Rony, ele não vai ficar zangado comigo não, e eu estou fazendo uma comparação. Não tem palavra. Teve um